Olá, queridos, tudo bem com vocês? Quero convidá-los para investirmos um pouco do nosso tempo estudando a palavra de Deus. Eu não entendo que haja alguma coisa mais importante na vida do ser humano. Eu sei que as pessoas têm prioridades na sua vida e geralmente as prioridades delas não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, para você que tem prioridades diferentes, talvez não seja um bom investimento, mas eu te digo, esse é um investimento que vale a pena porque ele é um investimento que não serve apenas para essa vida, mas também para a eternidade. Não estou exagerando. Investir tempo conhecendo a palavra de Deus é um investimento na eternidade, tá? Então eu quero convidar vocês, nós estamos estudando aqui a carta de Paulo aos Romanos e nós estamos estudando o capítulo 2 e eu quero ler aqui apenas o versículo 4 desse capítulo 2 porque nós estamos estudando essas palavras que Paulo usa aqui nesse capítulo e cada uma dessas palavras tem assim um significado muito importante para a nossa compreensão bíblica a respeito de quem é Deus, a respeito de uma boa interpretação da palavra de Deus. O texto diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Nós começamos a tratar disso. Eu tratei da palavra desprezas no último vídeo e eu disse que significa menosprezar, desdenhar. Mostrei como é que o homem ele menospreza a palavra de Deus, menospreza a bondade de Deus, menospreza o amor de Deus. Esse vídeo está aí, eu vou deixar para vocês depois acompanharem. Hoje, agora eu quero tratar da palavra bondade. Essa palavra, ela se refere à benignidade de Deus, tá? Num sentido assim geral. E eu vou te dar alguns exemplos disso, tá? Primeiro, eu vou ler aqui Mateus 5, nos versículos 43 até o 45, onde nós temos uma noção dessa benignidade de Deus, nesse sentido mais geral, nessa bondade mais geral da parte de Deus, tá bom? O texto diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vi chuva sobre os justos e injustos. O nome disso aqui, querido, dessa bondade de Deus que abrange a humanidade toda, é chamada de graça comum. Há uma graça específica de Deus que é destinada apenas aos que são salvos. Mas há uma graça de Deus que engloba toda a humanidade. Veja, Deus faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus. Faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Está vendo? Ele engloba todo mundo. São bênçãos de Deus que alcança toda a humanidade. Lord Jones, falando sobre isso, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, olha, essa é uma ilustração das riquezas da bondade de Deus, até para os maus, que são injustos, odeiam Deus, blasfemam do seu nome e transgridem os seus mandamentos, e nisso tem prazer. Contudo, Deus, na grandeza e na riqueza da sua bondade, faz cair a chuva sobre os campos, fazendo frutificar as suas lavouras, e envia o sol com o seu calor e seu poder vivificante. Ele faz isso aos injustos, bem como aos justos, aos injustos, aos maus, bem como aos bons, ou seja, graça comum. Olha só, Atos 14, do 15 ao 17. Homens, que estão fazendo? Nós somos simplesmente seres humanos como vocês. Nós viemos anunciar a boa nova a vocês para que abandonem a adoração destas coisas sem valor e passem a orar ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Nos dias passados, ele permitiu às nações seguirem os seus próprios caminhos, mas Deus nunca ficou sem testemunho. Sempre houve as coisas que lembravam a existência dele, as coisas boas que ele fazia, tais como mandar a chuva dos céus e boas colheitas no tempo certo e dar a vocês sustento com fartura e um coração cheio de alegria.
Isso aqui é Paulo pregando numa cidade chamada Listra, depois que ele curou um aleijado, né? As pessoas queriam adorar, queriam cultuar Paulo e o parceiro de ministério dele, e aí ele traz essa mensagem falando de Deus, né? Da bondade de Deus que se manifesta até mesmo sobre as pessoas que não temem a Deus, que não amam a Deus, né? Ele dá alegria ao coração, ele traz fartura, dá chuva no tempo certo, né? Então ele está chamando as pessoas a conhecerem a Deus, a abandonarem os seus ídolos e a se voltar para o Deus verdadeiro. Tudo isso, querido, nós estamos falando da bondade de Deus. Tudo isso tem a ver com essa bondade geral, essa graça comum de Deus manifestada na vida do ser humano, ainda que esse ser humano não conheça Deus, tá? A outra palavra aqui é a palavra paciência, né, ou tolerância. Essa palavra se refere aqui, querido, à maneira pela qual Deus tolera os nossos pecados. Ela é interessante, tá bom? Por que Deus não nos castiga e não nos derruba no momento em que pecamos? É por sua tolerância, por sua paciência. Apesar de ele ser quem é e o que é, e apesar de ele odiar o pecado e de haver proferido a sua ira contra o pecado, ele não o pune imediatamente. Por quê? Por causa da sua tolerância. Eu ouso dizer a você, querido, que o fato de você estar vivo hoje é porque Deus é tolerante. O fato de nós desfrutarmos de algumas bênçãos de Deus é porque Deus é tolerante, Deus é paciente. O texto diz que a bondade de Deus, né, a tolerância de Deus, a benignidade de Deus tem como propósito levar o homem ao arrependimento. Nós pecamos, nós erramos, pisamos feio na bola, entendeu? E Deus não nos pune imediatamente. Ele não nos castiga imediatamente. Ele permite que você continue no seu erro, ele permite que você continue no seu pecado, dando a você tempo para que você se arrependa, para que você volte atrás, para que você reconheça o erro, peça perdão, porque aí ele te perdoará, aí ele te dará uma nova chance, um novo recomeço para a vida. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa e eu quero deixar claro isso. A paciência de Deus, ela tem limite. A paciência de Deus, ela tem um fim. Quando Deus, lá falando com Abraão em Gênesis 17, se não me falha a memória, é 15 ou 17 aqui, eu não lembro aqui, ele estava falando que ia dar aquela terra a Abraão, mas ainda não era aquele o momento de ele dar a terra. Por que não era o momento para que Abraão tomasse posse daquela terra? Porque a medida da iniquidade daquelas nações ainda não tinha chegado ao seu limite. Então, aí Deus diz, olha, vocês vão ser levados, vocês vão para o Egito, vão ser escravizados durante 400 anos, depois vocês vão sair de lá, aí sim, quando vocês saírem de lá, que vocês voltarem para cá, eu vou dar a terra a vocês. Por quê? Porque aí a iniquidade desse povo chegou ao seu limite, e quando chega ao limite, Deus julga as pessoas de acordo com as suas obras. Então, é bem provável, querido, que nós estejamos desfrutando dessa bondade de Deus, dessa graça comum de Deus, sem se dar conta de que Deus está sendo paciente. E eu quero frisar, queridos, porque eu quero deixar isso muito claro a vocês. A paciência de Deus, ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo. O fato de Deus não te punir imediatamente após o pecado é porque Ele está te dando tempo para que você se arrependa. Ele está segurando a sua ira, ele está segurando o seu juízo, retendo isso na intenção de que você se arrependa do seu pecado, reconheça o seu pecado, peça perdão ao Senhor. Se você não atentar para isso, e se você continuar dia após dia na prática do pecado, fazendo tudo que é errado, sabendo que está fazendo errado, sabendo que aquilo que você está fazendo não agrada a Deus, é bem provável que você experimente do juízo de Deus. O fato de eu estar pregando aqui, querido, é porque eu gostaria que você não passasse por isso. Reconheça o seu pecado, peça perdão ao Senhor, entregue sua vida para Jesus e você encontrará perdão e bênção
no nome de Jesus, tá bom, querido? Deus abençoe vocês.